Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gediel Santos, sou pastor, docente, ensino superior de grego bíblico, teologia, Novo Testamento, história do cristianismo, especificamente o campo em que fala sobre os Césares na era cristã. E nós possuímos aí muitos materiais acadêmicos em slides, e que são dezenas não, são centenas, fora a gramática de grego bíblico, e também muitas apostilas de minha autoria, tá? Lamentável agora eu estou um pouco parado por causa que tive um problema no computador, mas acredito que logo vai ser resolvido isso. E eu queria compartilhar com vocês sobre o obreiro que tem passado desapercebido a muitos pregadores. E estudando esse obreiro, nós vamos encontrar muitas lições para os dias de hoje. O nome dele é Epáfras. Para quem não sabe, Epáfras foi o pioneiro, o plantador da igreja em Colossos. E possivelmente foi também o plantador da igreja em Hierápolis e Laodiceia. Tá? Quem não lembra das 7 igrejas que o apóstolo João escreve, né, para as igrejas da Ásia. E vai recordar que fala da igreja que se encontra em Laodiceia. Ok. E é bem interessante nós estudarmos. Eu queria aqui comunicar com vocês sobre Epáfras. Vamos primeiro para o apóstolo Paulo, tá? Como surgiu esse obreiro e da onde ele saiu. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Versículo 9 diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou o quê? O estudo teológico, a capacitação, a preparação dos obreiros. Porque o apóstolo Paulo tinha visão missionária, mas não era de qualquer jeito. Ele preparava, ele primeiro plantava, né, a palavra de Deus, e depois ele preparava, qualificava os obreiros que queriam. Amém? É muito importante para quem crê, né, nas experiências de Deus, muito bom, mas isso não deve nortear a sua vida. O que norteia a sua vida e o que deve realmente ter primazia na sua vida é a Bíblia Sagrada. O objeto que se chama o único manual de regra e fé. Ok? Muito bem. E o versículo 10 diz assim: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E todos sabem, ou se não todos, mas a grande maioria, esse registro foi feito por Lucas. Esse é o 2º volume. Lucas, que era doutor historiador, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e nos traz essa informação. Onde Paulo se encontrava? Ele estava em Éfeso. O apóstolo Paulo buscava, como um desbravador, um missionário com visão estratégicas, ele buscava lugares onde teria facilidade do evangelho se espalhar. Ele buscava cidades cosmopolitas,
Por exemplo, esse relato aqui fala do apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso. Éfeso era uma importante cidade da Ásia, era uma cidade comercial, né? Uma cidade cosmopolita. As cidades circunvizinhas as pessoas iam em direção a Éfeso para fazer transações comerciais. Não se tornaria então muito mais fácil para o evangelho dali se expandir, se espalhar? Foi o que o apóstolo Paulo fez. E aqui, por mais que não esteja de um modo explícito, estava em sala de aula um obreiro chamado Epáfras. Foi a oração e foi a instrução da palavra de Deus que foi polindo o caráter de Epáfras. E daqui saiu então, de Éfeso saiu Epáfras, um obreiro que entendeu que adorar a Deus é ser fiel a Cristo e à liderança, ok? Nós vamos ver isso aí. E planta a igreja em Colossos. Quem não lembra das epístolas da prisão? Quais são as epístolas da prisão, pessoal? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E o apóstolo Paulo vai escrever epístolas aos Colossenses a uma igreja que ele não plantou, mas foi um obreiro dele que foi lá e pôs então a porção da palavra de Deus naquele solo e aquelas vidas se converteram, deixando as trevas da idolatria, do pecado, e se tornaram pessoas fiéis ao Senhor Jesus. Ok? Vamos lá então, livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Tá? Colossenses, capítulo 1. Amém? Antes de eu falar alguma coisa, né, mais sobre o perfil de Epáfras, é importante dizer para vocês que a cidade de Colossos era uma cidade insignificante em termos de poder econômico. Tal. Era quase uma vila. Outrora, lá no passado, ela foi uma cidade potente, uma potência econômica. Mas, nesse período que o apóstolo Paulo escreve, ela é uma cidade que é quase uma vila insignificante. Mas Deus olha para essa cidade, que é uma comunidade, insignificante na questão econômica, em referência, mas Deus olha e envia o seu obreiro, que é Epáfras, para plantar uma igreja, para então trazer o evangelho das boas novas a esse povo. Bem, eu vou deixar esse primeiro vídeo então gravado e depois eu vou dar continuidade para a gente então falar mais sobre Epáfras, o obreiro que foi fiel a Deus e a sua liderança.